Meus irmãos, o texto do Evangelho de Marcos, por favor. Faremos uma breve interrupção nas exposições que estamos tendo na carta de João. Eu gostaria de refletir com os irmãos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, por favor, verso 30. E Marcos narra assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, diz o Senhor. Quando Deus anunciou a Moisés a sua morte, no alto do monte Nebo, indicando que ele não entraria na terra prometida, podendo vislumbrá-la de longe, como de fato fez, ao pensar no povo que entrava na terra agora, sem a sua liderança, e na necessidade de ter, claro, uma liderança, Moisés ora ao Senhor e pede o seguinte: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Quando Josafá e Acabe fizeram aliança e foram enfrentar uma batalha com Ramote e Gileade, descrita no livro de Reis, no capítulo 22, Josafá, na verdade, duvidando inclusive dos profetas que foram suscitados por Acabe, que sempre profetizavam somente aquilo que Acabe desejava, pede então ao próprio Acabe que consultasse então um profeta do Senhor, e coube a Micaías fazer essa revelação em nome de Deus. Consultado, a resposta de Micaías a Josafá, ao rei Josafá e ao rei Acabe, foi a seguinte: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Quando o profeta Isaías foi descrever a condição do homem, do povo de uma forma geral, antes da vinda do Messias, e descrevendo exatamente essa vinda do Messias, no capítulo 53 de Isaías descreve esses homens, ou a humanidade, como desgarrados, como ovelhas. Quando o povo de Israel estava vivendo no cativeiro, confuso, perplexo, oprimido, claro, pelo cativeiro ao qual estavam submetidos, sem saber basicamente como proceder e sem direção alguma, em Ezequiel 34, verso 6, Deus promete
a Israel um pastor que conduzisse o seu povo, dizendo assim: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Quando Zacarias profetiza contra os líderes de Israel, indicando que esses líderes de Israel estão conduzindo o povo de Israel para longe de Deus e trazendo para o povo consolações vazias, confortos que não procediam do próprio Deus, ele traz a sua palavra profética nos seguintes termos: por isso anda o povo como ovelhas aflitos, porque não há pastor. Quando Jesus viu a multidão, 5.000 homens, 5.000 pessoas, que achegaram-se a ele, quando ele desembarcou do outro lado do mar da Galileia, e vendo aquela multidão, diz o texto, que Jesus olhou e se compadeceu, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa expressão, ela descreve exatamente esse estado, não apenas emocional, e não apenas material, mas inclusive espiritual de todos nós. Perplexidade, confusão, aflição, angústia, ausência de direção, desespero, situações com as quais nós já estamos muitas vezes acostumados em nossas vidas, situações que fogem ao nosso domínio, ao nosso controle, e em todas essas circunstâncias, nós, como este povo, somos escritos como ovelhas sem pastor. E é sobre isso que o texto de Marcos procura nos ensinar. Mais do que nos falar sobre o poder que Jesus tem de multiplicar alimento e de suprir, digamos assim, a nossa fome, de nos dar sustento, este milagre tem uma outra intenção. Ele quer revelar, na verdade, um caráter de Jesus que nós precisamos compreender. Alguns autores chamam esse milagre aqui no Evangelho de Marcos como o Salmo 23 do Novo Testamento. Se o Senhor é o meu pastor e, portanto, nada me faltará. Pois eis aqui o pastor do Salmo 23 sendo-nos apresentado. É exatamente ele, é Jesus, ou seja, um povo que, na verdade, por longos anos foi conduzido por homens incapazes de trazer qualquer tipo de conforto, segurança, direção, proteção, e que nessas circunstâncias, na verdade, necessitam de um pastor, e é exatamente assim que Jesus os descreve, como ovelhas que estão sem pastor. Isto aqui é o cumprimento da profecia de Ezequiel. Os irmãos se lembram, em Ezequiel 34 é dito: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que encontrar ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, diz o Senhor. É exatamente esse cumprimento da profecia de Ezequiel 34 que nós acabamos de ler. É disto que esse texto fala. Ele está mostrando quem é o nosso pastor, quem verdadeiramente nos pastoreia e como ele exerce esse pastorado sobre nós. Para que entendamos isso, Marcos tem o cuidado de montar o cenário para que eu e você entendamos o que realmente está ocorrendo. Se você puder observar, no capítulo 6, verso 7, Jesus envia os seus discípulos. E os seus discípulos saem e realizam muitos sinais em nome de Jesus, claro, vários deles. Na sequência, as notícias desses sinais, desses milagres realizados pelos discípulos em nome de Cristo, chegam aos ouvidos, claro, do rei, né? Claro, chega aos ouvidos de Herodes, e Herodes pergunta e questiona, afinal de contas, quem é este? E é interessante que o verso número 14, algumas pessoas diziam que era João Batista que ressuscitou dos mortos, talvez para assombrar Herodes, que havia morto a João Batista. Mas havia, claro, uma notícia que percorria e que anunciava, e essa mesma ameaça de morte que levou João Batista já pairava sobre Jesus. Os discípulos voltam então dessa missão, e quando se aproximam de Jesus, o texto diz que Jesus os tira solitariamente para um lugar para que eles pudessem descansar.
porque era tão grande a multidão, diz o verso número 30 e 31, que eles não tinham tempo sequer para comer e para descansar. Tal a forma como essa multidão afluía sobre eles, trazendo, claro, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, trazendo, obviamente, toda a sua angústia, trazendo exatamente aquilo que nós fazemos continuamente, depositando sobre Deus ou buscando em Deus uma solução para esse grande número, enorme número de problemas que nos acompanham, e por isso eles não tinham tempo sequer de comer, e então eles são levados para o deserto. Jesus os leva. Levar ao deserto não é apenas uma, digamos, estratégia de fuga ou, na verdade, um retiro, né? Quem sabe um acampamento de carnaval, você tira alguns dias e vai descansar em algum lugar com os irmãos. Não, há claramente aqui uma intenção de relacionar esse deserto com o Deus que conduziu o povo ao longo de toda a sua jornada por meio do deserto. É exatamente uma identificação de que aquele que conduziu o povo de Israel como um pastor, como diz Davi, ao longo de toda a trajetória até que pudesse ter a sua terra prometida e o seu descanso, é o mesmo Deus que agora está presente e, olhando para essa multidão, os conduz e os sustenta no deserto. A figura, é claro, retirada inclusive do Salmo 95, se depois vocês quiserem observar, que faz exatamente essa menção e apontando a Deus como esse pastor que supre a necessidade no deserto. O texto foca nos discípulos. Se vocês observarem bem, o verso de número 33 diz que os homens os viram partir. Não viram partir a Jesus, viram partir os discípulos e reconhecendo-os, não apenas reconhecendo a pessoa e a figura de Jesus. Percebam, os discípulos saíram, realizaram muitos sinais, se tornaram conhecidos daqueles povos, e agora eles entram no barco para um descanso e eles são reconhecidos. E a narrativa, ela é marcada claramente aqui com todo esse drama, digamos assim. A multidão percebe que eles estão no barco, atravessando o mar, e eles correm à margem a pé, para o outro lado do mar. Não são algumas horas de viagem, são muitas. E eles, aflitos, correm, a tal ponto que quando Jesus desembarca com os discípulos do outro lado, 5.000 pessoas estão ali o aguardando. Jesus os retirou para que pudessem descansar. Mas quando chegam na outra margem, lá estão eles. Se fosse eu e você, com certeza sairia uma reclamação, né? Nem no meu dia de folga, nem no meu momento de descanso, né? Não consigo isso. Às vezes é situação mesmo de pastor. Meu irmão conta que, certa ocasião, ele pastoreava, meu irmão é pastor, os irmãos já o conhecem, e ele recebeu um telefonema de uma irmã dizendo: pastor, numa segunda-feira, eu precisava falar com o senhor, hoje, urgentemente. Segunda, dia de folga pastoral, né? Antigamente era. Então era dia de folga, então o senhor tem que ir, mas eu preciso falar muito com o senhor. E ele respondeu: minha irmã, hoje eu não posso. Mas por que, pastor? Hoje eu tenho que falar com o senhor, eu não posso, porque hoje eu vou atender a irmã fulano de tal. Ele falou: mas não é dia de folga do senhor? É dia de folga para os outros, não é dia de folga para ela, porque quando o desespero bate à nossa porta, tudo que nós queremos é um pastor. É o desejo que flui do nosso coração. É o que essa multidão foi buscar, vendo os discípulos e percorrendo a margem do outro lado, encontraram exatamente a Jesus e os discípulos desembarcando. E é nesse contexto que Marcos diz que Jesus, olhando a multidão, ao contrário de reclamar, de questionar, de ir para outro lugar, Jesus se compadece e diz, na verdade os vê como ovelhas sem pastor. E a partir daí, Jesus passa a pastoreá-los. E é isso que eu gostaria que os irmãos pudessem ter atenção esta noite. Como Jesus nos pastoreia. De que maneira Ele o faz?
E o texto é simples em nos mostrar isso. Versos número 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes. É curioso isso, porque o pastoreio de Jesus é ensino. Ele passa a ensinar muitas coisas a esta multidão. Veja bem, o primeiro ato de Jesus não foi multiplicar os pães, mas ele, compadecido desses homens, passa a ensinar esses homens. A alimentação que vai acontecer, ela é contingencial. De fato, ela tem seu significado dentro do próprio texto. Daqui a pouco poderemos perceber isso, mas de qualquer maneira, o que está demonstrado aqui é que Deus nos pastoreia ensinando. E me parece que não é bem essa a ideia que às vezes nos cabe acerca da maneira como Deus de fato exerce esse pastorado sobre nós. Tá certo? Ele exerce isso claramente nos ensinando. Ou seja, o que aquelas pessoas necessitavam, elas necessitavam mais do que pães. Elas necessitavam mais do que a solução dos seus problemas. Ela necessitava mais do que, na realidade, o atendimento das suas necessidades. A primeira necessidade é aprender. Porque é exatamente assim que Jesus nos pastoreia, nos ensina a viver. Charles Swindoll é que tem uma palavra muito interessante sobre isso. Em um dos seus livros ele diz que 80% a 20% do que acontece em nossas vidas são, de fato, os problemas ou as circunstâncias que acontecem conosco. 80% nada mais é do que a nossa reação a esses 20%. Grande parte da nossa dificuldade não é simplesmente porque temos os problemas, mas é porque nós não sabemos lidar com esses problemas. Nós não sabemos como conduzi-los, como viver, à luz exatamente desse ensino que Deus nos dá. Como Jesus, de fato, pastoreia essa multidão, por compaixão dele, ele os ensina. E é assim que Deus tem nos pastoreado. Eu e você vimos até aqui, trazemos nossas dificuldades. Provavelmente você e eu espero que você tenha feito isso, porque eu fiz. Me assentei aqui atrás e coloquei diante do Senhor o meu problema, aquilo que me angustia agora. Mas não é uma mágica e o problema é solucionado. Deus, em sua compaixão, quando me vê assim, Ele me ensina, Ele me mostra o caminho que eu devo seguir. Ele vai à minha frente, ainda que esse caminho seja um vale de sombra da morte, mas é Ele quem vai. Ele está à frente. É exatamente assim que Deus nos pastoreia, nos ensinando. A grande dificuldade é porque nós negligenciamos continuamente esse ensino. Posso estar muito enganado, meus irmãos, mas me parece que a nossa geração, eu me incluo nela, nós estamos esperando que Deus resolva os nossos problemas meio que por atos de mágica. É orar e acontecer. É pedir e receber. E que Deus não demore muito, porque nós não temos mais paciência de esperar. O que eu pedi a Deus, eu quero a resposta imediata. Não é, na verdade, um caminho que me mostra como me conduzir, mas é, antes de tudo, a ausência de problemas. Como já disse aos irmãos, sempre me lembro do reverendo Valmir, que dizia aos seus alunos, eu não fui aluno dele, mas dizia aos seus alunos que se você chegasse a uma igreja, e encontrasse uma igreja que não tem problema financeiro, não tem problema de relacionamento, não tem problema moral, não tem problema teológico, então abre o olho, você morreu e está no céu. Essa igreja não é aqui na terra. Parece que nosso ideal é viver sem problemas, é viver de tal forma que nada de fato possa nos acometer. Qualquer vislumbre de dificuldades, de problemas, de aflição, tira-nos exatamente daquele eixo, perdemos completamente o nosso equilíbrio, porque na realidade nós queremos que não existam dificuldades, quando Deus nos ensina, como nós cantamos hoje, por meio das
dificuldades. É exatamente por ali que ele nos ensina. Ou seja, Jesus, ao ver aquela multidão, o que ele fez? Ele ensinou. Quando Jesus quer nos pastorear, ele nos ensina. Por isso, quando você disser, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, entenda o que significa esse pastoreio. Não significa que você não vai ter dificuldades, que não vai faltar alguma coisa à sua vida, que não vai haver problemas, que o pneu do seu carro não vai furar no dia e na hora que você está vindo para a escola dominical, porque carro de crente fura pneu sim, bate, dá prejuízo, dá perda total. Passamos por todas as dificuldades que todas as outras pessoas passam. A diferença não está nos problemas. A diferença está no pastor que nos guia. Na maneira como eu e você enfrentamos e aprendemos com ele a lidar com essas dificuldades. Ao ver essa multidão angustiada, ansiosa, aflita, que percorre o mar para poder encontrá-lo na outra margem, carregada de problemas, carregada de toda sorte de dificuldades, de aflições, de opressões, inclusive de possessões demoníacas, como nós sabemos que acontecia com frequente com Jesus, e os discípulos tinham que exatamente exercer esse ministério. Tudo isso acontecendo, quando eles estavam ali presentes diante de Jesus, ele ensina. Passa a ensiná-los muitas coisas. Por isso é que precisamos ter tanta atenção com o ensino que ele continuamente nos dá. E circunstancialmente, Jesus, claro, ensinando, num sermão que provavelmente não foi muito curto, deve ter durado bem mais que uma hora e meia, que é o que o pastor e o nosso culto levam, mas talvez aqui quase que uma tarde inteira, um dia inteiro. O dia já se declinava, claro, já aproximava-se a noite, e os discípulos então procuram a Jesus para dizer: Senhor, despede-os, porque está tarde, eles têm que voltar, e se eles não voltarem agora, não encontrarão alimento, para que eles passem nas aldeias, nos campos e comprem o que tem suas necessidades. Aqui Jesus passa a ensinar, não somente a multidão, mas ensinar também os seus discípulos. Claro, mais uma vez, a associação aqui é com o Deus que supre a necessidade. É o Deus que no deserto dá o seu pão, oferece o maná. É o Deus que, na verdade, conduz o seu povo e preserva o seu povo ao longo de toda a sua história. É exatamente aquele Deus que guarda e supre. Ele está se revelando aqui como esse pastor também. E ao fazer, indica exatamente alguns aspectos que nós precisamos entender. Primeiro, o diálogo de Jesus com os discípulos é claramente um diálogo que aponta para essa chamada incapacidade humana. Jesus diz aos discípulos: por que vocês não lhes dão de comer? Senhor, 200 denários de pão provavelmente não bastariam para alimentar. E 200 denários é muito dinheiro. Podem ter certeza que era muito pão para 5.000. Ninguém possuía esse recurso. E onde é que nós vamos comprar tantos pães com 200 denários de pão? E não tem onde comprar. O que na realidade esse diálogo apresenta é clara incapacidade humana. A provocação feita nas palavras de Jesus é para que ficasse evidente que aqueles homens são incapazes de suprir a necessidade dos outros, como eu e você também somos incapazes. Não temos condições de suprir a necessidade, nem sequer da nossa família. Nós dependemos do nosso pastor. E eis mais um ensino que precisamos aprender. Há em nós uma certa, digamos, arrogância de achar que somos nós que mantemos e conseguimos todas as coisas. Somos nós que sustentamos. Sou eu quem produzo, sou eu quem mantenho, sou eu quem, na verdade, supro a necessidade. Ilusão. Nós somos incapazes. 200 denários não seria suficiente, Senhor.
Então o diálogo aponta para um segundo aspecto, que somente Deus, e aqui neste caso Jesus, é capaz de fato de nos suprir. Ele é o meu pastor e por isso nada me faltará, por causa dele. Em vão trabalha o homem, se o Senhor... Exatamente, é essa a verdade. Nós dependemos absolutamente dele. Nós dependemos dele não para resolver os nossos problemas, nós dependemos dele para todos os dias da nossa vida, para todos os fatos que nos acontecem, para tudo aquilo que na verdade repousa sobre nós. É ele quem nos faz repousar, é ele quem nos leva às águas de descanso, como diz o texto, é ele quem nos conduz pelo vale de sombra da morte, é ele quem prepara a mesa diante do meu inimigo, ou seja, é sempre ele, nunca eu. Ele é capaz, eu não. Tudo procede das mãos deles, não da minha mão. E é isso que o salmista, e aqui, claro, Marcos procura mostrar, que tudo procede dele, ou seja, sem ele, nada do que nós realmente podemos desejar nos seria concedido. Nenhuma das nossas necessidades. Há uma biografia pequena de um pastor britânico, já, claro, falecido, antigo, chamado George Miller. George Miller é muito conhecido, particularmente por um ministério que ele desenvolveu. Ele mantinha 2 orfanatos, com centenas de crianças mantidas por ele, pelo ministério dele. A biografia de George Miller, que eu li, páginas amareladas, velhas, e que até hoje sinto saudade e a pena de ter perdido esse livro, mas a biografia de George Miller apontava exatamente para um evento em particular. George Miller tinha um princípio: todos aqueles que fossem trabalhar com ele no orfanato não podiam pedir nada a ninguém. Sabe essa coisa tipo captação de recursos, que hoje é muito comum? Aquela coisa de você abordado na rua pela Brinque, porque as pessoas estão pedindo para você contribuir. George Miller estabeleceu que quem trabalhava com ele não deveria pedir nada a ninguém. Por quê? Porque nós vamos pedir somente a Deus. Se eu peço a Deus, não preciso pedir às pessoas. Se eu peço a Deus, não tenho que pedir a terceiros. Deus vai atender. E assim ele manteve e sustentou esses 2 orfanatos. Essa biografia conta que em uma certa ocasião estavam todas as crianças reunidas e ele, na realidade, junto a eles à mesa, só que não tinham refeição pela manhã. Absolutamente nada. E você sabe, britânico, a refeição principal é manhã e noite, não é à tarde, não é na hora do almoço, então eles não tinham nada para comer. Então ele se levantou e na cabeceira da mesa ele disse: vamos agradecer ao Senhor o alimento. O que provocou, claro, risos. Agradecer o quê? A mesa vazia, não tem alimento. Vamos agradecer a quem? Por quê? Ele disse: não importa, vamos agradecer. E então orou agradecendo ao Senhor o alimento de uma mesa vazia. Terminada a oração, bateram na porta. Abriu a porta, chegou um rapaz que trabalhava com pães, vendia pães, e disse: olha, o padeiro mandou eu trazer aqui para saber se o senhor não quer ficar com esses pães. É que eles passaram do ponto e ninguém compra. Então, para não jogar fora, quer saber se você não quer ficar com os pães. Claro, os pães entraram. Sai o rapaz, passado um pouquinho, batem na porta de novo. Ele abre, ele diz: olha, minha carroça quebrou ali na porta, eu estava indo entregar o leite, não vai estar tempo, eu vou perder esse leite, vocês não querem ficar com o leite com vocês? Porque é o meu pastor quem supre as minhas necessidades, não as minhas vontades, não os meus desejos, mas as minhas necessidades são supridas por esse pastor. É isso que o Salmo está nos ensinando, ou isso que esse texto também nos ensina. Ou seja, o que Marcos está nos dizendo é que aqui está o supremo pastor. Tanto é verdade que ele reúne as pessoas e distribui essas pessoas em grupos de 100, em grupos de 50. Até esse momento, quantos pães haviam sido multiplicados?
Quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Nada mais. Mas todos se assentam e todos esperam, porque confiam naquele que é o nosso pastor. Ele multiplica. E para que não ficasse dúvida acerca desse milagre, há um detalhe que às vezes passa despercebido das pessoas. Jesus disse aos seus discípulos: por que vocês não alimentam esse povo? E a resposta deles é: não existe recurso para fazer isso. Mas observe como o texto termina. Diz a passagem no verso 42, todos comeram, espartar. Ninguém reclamou que comeu pouco, tá? Deu para repetir e comer mais, tipo almoço de Dia das Mães, né? Que a gente até abusa. Comeram à vontade. O verso 43 diz: e ainda recolheram quantos cestos? 12. Um para cada discípulo. Para que ninguém duvide exatamente como é que Jesus abençoa essas pessoas. Eu me lembro do meu período de estudo na universidade, eu fazia meu curso de graduação, e entre as matérias que eu fazia, eu fiz um curso também, fiz Teologia 1, Teologia 2 e etc. Pensamento cristão, era uma universidade católica, eu fui estudar, e um professor meu foi dar aula, era um ex-padre, na verdade, mas de teologia completamente liberal. Sabe, essas pessoas que precisam negar os milagres da Bíblia, e que tudo na Bíblia é espécie de mito, e eles têm que desfazer isso. E eu me lembro bem que ele estava dando a aula nesse texto, e dizendo que qual foi o milagre realizado aqui. Como bom defensor da teologia da libertação, ele defendia a distribuição de renda, né? Então ele usou esse texto para essa finalidade. O milagre aqui não é que Jesus multiplicou pães, é que todo mundo, quando sai e vai nessas suas viagens, sempre leva no seu bornal, tá certo? Peixes e pães, ou leva alimento. E lá o que Jesus fez não foi o milagre da multiplicação, foi o milagre da divisão. Quando ele disse isso, eu pedi a palavra do Senhor. Acho que está errando, o erro do Senhor é aritmético mesmo. Porque veja bem, eu queria saber qual era o tamanho do bornal dos discípulos para caber um cesto, depois de ter alimentado 5.000. Não há por que negar. Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, não apenas porque aquela multidão estava com fome, mas para ensinar os seus discípulos que Ele é o pastor das ovelhas que estão sem pastor. Que Ele é o pastor de Ezequiel 34, que veio para pastorear o seu povo. Que Ele é o pastor do Salmo 23, cumprindo exatamente a promessa de Deus e atendendo aqui a necessidade, que não é apenas pão. Pão aqui é claramente uma figura, é uma ilustração daquilo que Ele fez. Se Ele começou ensinando, Ele começou a atender a necessidade desses homens, ensinando-os. Por isso, não reduzam o milagre a ponto de pensar que Jesus apenas alimentou a multidão. Não, Ele pastoreou essa multidão, dando-lhes o que eles necessitavam. E eles precisavam de ensino e circunstancialmente precisaram de pães. Mas toda necessidade humana passa pela mão dele, que é o nosso supremo pastor. Claro, existem inúmeras histórias que narram essa maneira graciosa com que Deus age, atua em nossas vidas. Eu tenho algumas delas, já contei aos irmãos algumas minhas, e claro, os irmãos também possuem histórias semelhantes, em que Deus manifesta-se indubitavelmente. Mas sempre tem aquela maneira que Deus manifesta-se também de forma que nós desconhecemos. Deus age.
Mencionar esses fatos e essas figuras e essas ilustrações e essas histórias deve nos conduzir à consciência do que Ele pode fazer, do que Ele faz, mas não o fato de que Ele sempre fará nessas circunstâncias extremas. O que eu quero dizer com isso? Li também uma história de um rapaz que estudava em uma universidade e que estava devendo o pagamento da universidade lá nos Estados Unidos na época e que não tinha recursos, precisava pagar cerca de $120, se eu não me engano, uma coisa assim, e ele precisava pagar. E procurou o reitor para dizer: olha, eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou ter que trancar o curso, sair e etc. Aquele reitor, que era cristão, disse para ele: quanto você tem? Ele falou: olha, eu tenho $19 só, não tenho dinheiro para pagar. Eu: tudo bem, anote aí no papel uma equação. Ele foi anotar no papel e disse: faça aí exatamente esta razão. $119 estão para $120, assim como 5 pães e 2 peixes estão para 5.000. E agora vamos dobrar a sua equação e vamos orar. Vamos pedir e orar. 2 dias depois, o rapaz procura o reitor para dizer que havia recebido 2 ofertas. Adivinha de quanto? Exatamente $101. Deus faz isso em sua vida todos os dias. Não apenas nas situações mais aflituosas e mais miraculosas, em que você percebe nitidamente que foi Ele, mas Deus está fazendo isso em nossas vidas todos os dias. A sua misericórdia, a sua bondade está nos seguindo sempre, todos os dias. Ao acordar e ao deitar, lá está o nosso Deus, o nosso supremo pastor, pastoreando a todos nós. E eu espero que Ele tenha feito isso hoje para com todos. Que saiamos daqui conscientes de que Ele é o meu pastor. E como meu pastor, Ele me ensina a viver. E Deus usará todos os instrumentos necessários para me ensinar, porque talvez essa seja a minha maior necessidade. Mais do que o pão, mais do que a água, mais do que o alimento, mais do que as roupas. Quando Jesus olha para um povo aflito, perplexo, confuso, disperso, sem direção, em meio a desesperos, sem saber o que fazer, sem fazer como agir, sem saber absolutamente o que fazer nessas circunstâncias, Ele vê esses homens e se compadece, porque são ovelhas sem pastor. E Ele então é o nosso pastor em cada uma dessas ocasiões. Ele nos ensina e Ele supre cada uma das nossas necessidades. Meu convite a você é que você se assente nessa relva, distribua-se de 100 em 50 e espere, porque Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. Não estou dizendo que você vai ter todos os seus problemas resolvidos, por favor. Não estou dizendo que você não terá problemas financeiros, ou de saúde, ou de qualquer natureza. O que eu estou dizendo é que se você passar por esses problemas, é porque você e eu precisamos, inclusive, do problema. Que quando nós confessamos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou dizendo com toda confiança que não me faltará absolutamente nada, nem sequer a minha própria necessidade de viver, experimentar e aprender por meio dos meus
problemas, dificuldades, sofrimentos e dores, mas Ele é o meu pastor e por isso nada me faltará. Jesus é o nosso pastor e Ele, quando nos vê, nos ensina. E eu convido os irmãos para que aprendamos este ensino das mãos dele. Vamos louvar a Deus. Vamos dizer isso também em mais um cântico. Hino de número 165 é um estímulo para que continuemos confiando no Senhor, para que continuemos dependendo dele. Somos incapazes, os problemas nos cercam, nos afligem. Você deve estar, como eu, carregado de certas angústias, de certas situações que estão muito além da sua capacidade, pois então, eis o momento de confiar no seu Supremo Pastor. Em oração, dizer a Ele que realmente precisa dEle, confia nele e aguardar que o seu bom cuidado nos alcance. Vamos louvar a Deus com esse cântico e vamos suplicar que Ele nos abençoe assim.